Olá, meu nome é José. Hoje eu gostaria de falar de uma escatologia inédita na história da teologia que eu desenvolvi. Assim, tem várias linhas teológicas. Eu estudei a Bíblia, tentei entender cada linha teológica, aí fui desenvolver, aí comecei a ver algumas coisas que eu não concordava e acabei desenvolvendo a minha própria linha teológica. Eu quero apresentar ela para vocês. Quem sabe um dia vocês vão estudar a minha linha teológica, a minha linha escatológica. A ideia é essa. Então, vamos começar falando da visão que João teve dos sete castiçais de ouro. João disse que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e viu sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais de ouro, um semelhante ao Filho de Deus, né? No caso é Jesus. Ah, e aí Jesus fala para João assim: os sete castiçais de ouro são as sete igrejas. Essa visão dos sete castiçais de ouro é o seguinte: nessa visão, o espírito de João vai até as nuvens e vê o momento em que a igreja encontra Jesus nas nuvens. E aí, a igreja vai ser arrebatada até as nuvens, encontra Jesus, e João está ali, o espírito dele está ali, está vendo isso acontecer. Aí ele descreve os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais de ouro, um semelhante ao Filho de Deus. A igreja é a luz do mundo, né? Hoje a sua luz está brilhando aqui, você morre, mas você vai aguardar a ressurreição. São um castiçal de ouro, são a luz. E todas as luzes da igreja de cada época formam um castiçal. Então é o seguinte, como Jesus associou os sete castiçais de ouro às sete igrejas da Ásia, na verdade, quando ele faz isso, ele divide a história da igreja em sete castiçais de ouro. Primeiro castiçal, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí nós vai falar, quem que é o primeiro castiçal? O primeiro castiçal, que eu entendo, é a igreja de Filadélfia, né? Porque Jesus fala assim, a porta que eu abro ninguém fecha. A porta que foi aberta no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, que inaugurou a igreja. Uns falam que a igreja foi inaugurada lá quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos quando estavam lá na sala lá, que Jesus apareceu e soprou o Espírito Santo. Outros falam que foi no dia de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desceu do céu. Eu creio que foi no dia de Pentecostes. Começa a contar o tempo da igreja. E aí temos o primeiro castiçal, Igreja de Filadélfia. Essa porta aberta ninguém fecha. Aí o que acontece? O primeiro castiçal vai até o ano 70. Porque 70 acontece um fato histórico, né, que foi o fim do culto judaico, e a partir daí começa o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começa a partir do ano 70, com o fim do culto judaico, e terminará no ano quando a igreja encontrar Jesus nas nuvens, quando acontece essa visão dos sete castiçais de ouro. Quando a igreja encontrar Jesus nas nuvens, começa o dia do Senhor na terra, que é onde, nesse dia do Senhor, acontecerá a grande tribulação. E o dia do Senhor é o dia que Israel será restaurado política e espiritualmente e encontrará Jesus no deserto. A profecia das 70 semanas diz que a restauração política de Israel acontecerá em tempo de angústia. Lá fala assim que as ruas e os muros serão edificados em tempos angustiosos. Quando fala de muro, né, de proteção, fala de soberania política, né? Tem as fortalezas lá, o muro, ninguém vai. Enquanto passasse por aquela fortaleza lá, a cidade, o reino não foi tomado. Só quando derrubava os muros, aí sim, aí o reino era tomado. Né? Então fala de muros serão restaurados em tempos de muita angústia. Quer dizer, Israel será restaurado politicamente na grande tribulação. Aí o que confunde a profecia é esse Israel que foi restaurado em 1948 não é cumprimento da profecia da restauração política de Israel. Aí o que acontece? Israel será restaurado politicamente na grande tribulação.
no dia do Senhor. O dia do Senhor começa quando a igreja contar Jesus. Temos o primeiro castiçal, aqui é o tempo dos gentios. Os outros castiçais, os próximos castiçais todos, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, está no contexto da história dos gentios. Aí sim, aí você vai renumerar qual o próximo castiçal, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu não me arrisco a dizer, porque você tem que comparar as características da igreja e enquadrar essas características na história da igreja. Cada igreja, com suas características, tem um período certo para encaixar cada castiçal. Mas o último, eu tenho certeza que o último castiçal é a igreja de Esmirna. Porque Esmirna foi a igreja tão abençoada como a igreja de Filadélfia, a igreja que não tem repreensão. O anjo da igreja de Esmirna, assim como o anjo da igreja de Filadélfia, não teve nenhuma repreensão. Uma igreja perfeita, vamos dizer assim. E assim, a igreja de Esmirna, o tempo dela começa a partir da meia-noite da parábola das 10 virgens e vai até o arrebatamento da igreja para o céu. O que tem de característica da igreja de Esmirna com a igreja de Filadélfia? A igreja de Esmirna terá a mesma força evangelizadora que teve a igreja de Filadélfia. Se nota que Jesus fala dos falsos judeus que perturbavam a igreja de Filadélfia. Jesus cita os falsos judeus que perturbam a igreja de Esmirna. E a gente vai ter uma tensão com esses falsos judeus nesses tempos finais. Escreva bem o que eu estou falando, que isso vai acontecer. Quando cair a ficha da igreja. Hoje a igreja, simbolizada pela parábola das virgens, está em sono espiritual. Em sono espiritual fica difícil entender as profecias, fica difícil entender quem somos e para onde vamos. Então, a gente precisa despertar, e assim que despertarmos e tomarmos ciência de quem somos e para onde vamos pela palavra de Deus, aí sim o mundo terá problema conosco, o mundo nos odiará, nos perseguirá, mas como a gente terá a mesma a força evangelizadora que teve a igreja de Filadélfia, nós vamos evangelizar esse mundo. E assim, uma coisa que preciso destacar também é que Deus, ao longo da história bíblica do antigo Israel, tem um relacionamento especial com as 12 tribos de Israel, ah, diferente do relacionamento de Deus dele com os gentios. A relação de Deus com os gentios é de filhos. Nós estamos no tempo de gentios, todos somos filhos de Deus. Mas a relacionamento de Deus com Israel ao longo da história é um relacionamento de matrimônio, que deu em divórcio, e Deus tentou restabelecer esse relacionamento com Jesus, e depois eles rejeitaram. Aí no período do primeiro castiçal lá, que é Filadélfia, né, ainda tinha uma diferença entre o tratamento que Deus dava aos judeus, a Israel e a igreja, porque a princípio Israel era a prioridade número um de Jesus, e essa prioridade continuou sendo dos apóstolos, a evangelização das 12 tribos de Israel, mas devido à resistência, Deus parou, interrompeu esse plano e passou da prioridade aos gentios. Então, os gentios, assim, ela fala assim: a igreja hoje é a noiva de Cristo. Sabe por que você fala isso? Porque a igreja está dormindo e não entende as profecias bíblicas, porque a igreja não é noiva de Cristo. Quem é noiva de Cristo, quem tem esse papel é as 12 tribos de Israel, que nascerão na grande tribulação. Aí o que acontece? Você tem os 7 castiçais de ouro. Aí a missão da evangelização das 12 tribos de Israel ainda está aberta. Jesus disse, quando ele enviou os discípulos para evangelizar as 12 tribos de Israel, ele falou assim: vocês não vão conseguir isso, vocês só vão conseguir cumprir essa missão no dia que eu voltar à Terra.
falou isso lá no capítulo 10 de Mateus, ele fez essa profecia, pode conferir lá depois. Então está em aberto. Aí no período do último castiçal, a partir da meia-noite, a igreja despertar e sair para evangelizar o mundo em meio à extrema perseguição, a maior perseguição da história da igreja, vai acontecer a partir da meia-noite da parábola das 10 virgens. Por isso que nós temos a característica da igreja desumilde. Aí tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 10 dias é um período simbólico, né, profético, que vai da meia-noite da parábola das virgens até o arrebatamento da igreja. Se 10 dias são 10 anos, ou sei lá que período de tempo que é esse, ou é 3 anos, ou 5 anos, não dá para estimar. Mas é o período que Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se prepare para a perseguição intensa que sobrevirá à igreja assim que nós despertarmos do sono espiritual. Aí nós vamos evangelizar o mundo, evangelizar todas as nações, absolutamente todas. Todo ser humano saberá que Jesus é o Messias. O que acontece? O evangelho, ele produz cristão e produz anticristo também, sabia? Nunca falaram isso, que o evangelho produz anticristo. A partir do momento em que você é evangelizado e você sabe que Jesus é o Messias, por exemplo, eu fui evangelizado, eu não vi Jesus lá. Aí, mas eu sei hoje. Aí, se eu parar de ir na igreja, eu vou virar a cabeça e falar: Jesus não é Messias, coisa nenhuma, isso é tudo mentira. Eu me torno anticristo, porque eu sei que ele é. E o evangelho faz isso, né? Jesus disse que todos saberão que ele é o Filho de Deus, o Messias enviado pelo Pai. Todos saberão, mas nem todos crerão. Esse que não crê, que sabe que Jesus é e não crê, esse se torna anticristo. Porque o conceito de anticristo é assim: aquele que sabe que Jesus é o Cristo, mas nega isso. Fala que é anticristo. Então o evangelho faz cristão e faz anticristo também. Entendeu? É isso. O primeiro anticristo começou lá em Israel, né? Aqueles fariseu, aquele sacerdote, sumo sacerdote, os caras sabiam que Jesus era o Cristo. Eles é mais grave a situação deles que nós, porque eles viram Jesus encarnado, lá viram os milagres, viram tudo. E eles foram o primeiro a negar. Mas se você que está na igreja aí, que sabe que Jesus é o Messias, se você parar com isso e desistir, aí, meu amigo, você se torna anticristo. E aí vai sofrer as penas do anticristo. Quando a igreja for arrebatada do céu, só vai ficar na terra quem é anticristo. E o remanescente de Israel, que Deus. Que assim, quando Deus chegar no remanescente de Israel, o evangelho chegar no remanescente de Israel, tem uma profecia até de Paulo, lá no capítulo 11 de Romanos, 9, 25, 11, 25, que fala assim: não quero que vocês que o endurecimento venha em partes sobre Israel, até que plenitude dos gentios haja entrado. Essa profecia para se cumprir no último período da igreja. A igreja vai evangelizar o mundo, vai chegar no remanescente de Israel, vai evangelizar, eles estão sedentos pelo evangelho, estão sedentos para se converter a Deus, eles querem que a igreja vá lá. Só que nós vamos lá pregar para eles, vão querer crer em Cristo, aí vai falar: epa, peraí, eu vou escolher alguns de vocês para mim. Não é todo remanescente de Israel que Deus vai endurecer, mas vai selecionar lá os 144 mil homens. Não são só homens, né? Tem as mulheres também, os filhos, as filhas. E aí, vocês são meus, então você não se converter agora. Eu só quero que você se converta no dia do Senhor. Deus é Deus e ele pode fazer isso. Praticamente, Deus vai pedir que o remanescente de Israel que será salvo se converta do tempo dos gentios, vai jogar ele para o dia do Senhor, que é onde é considerado uma grande tribulação. Eles vão se converter. Aí Deus vai restaurar primeiro eles politicamente, depois espiritualmente, né? Eu já falei em outro vídeo aqui que Israel está lá no meio dos territórios palestinos. E quando assim que a igreja for arrebatada, a primeira coisa que vai acontecer é a Palestina ser declarada Estado soberano. E aí os 144 mil se convertem
e depois começa a repentina destruição. Paulo fala assim, né? Fala assim que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, mas quando falar como da paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição com as dores de parto, aquelas que está para dar à luz, com as dores de parto, aquela que está grávida, né, que vai estar para dar à luz. Isso aí ele faz uma comparação assim. A dia do Senhor vem como um ladrão. Vem como um ladrão para quem? Para quem estiver na terra, né? A igreja vai estar nas nuvens. Deus Senhor começa exatamente na terra quando a igreja subir para as nuvens. Esse dia vem repentino para as pessoas que estão aqui, os anticristos, né? Tirando as 12 tribos de Israel, essa é tudo anticristo na terra. E aí o que acontece? A Palestina é declarada nação soberana, aí a paz daquela guerra que está acontecendo agora entre Israel, lá, o Israel sionista e os palestinos do Hamas lá, tá arrasando lá a faixa de Gaza. Deve ter alguns palestinos ali que pertencem aos 144 mil, tá aguardando que a gente vá lá evangelizados, estão lá sedentos. É mais na Cisjordânia, né? Mas pode ser que tenha algum lá na faixa de Gaza também. Estão morrendo lá, remanescentes de Israel lá, sem ser evangelizado. Se não crê em Cristo, hoje se é remanescente, se não é, seja lá quem for, morreu sem Cristo, meu amigo, perde a salvação. Se morrer com Cristo, é a igreja e vai para o céu, independente se for remanescente de Israel ou não. Mas vai sobrar um remanescente que Deus vai tratar dessa forma. E aí tem a grande tribulação, só Israel sairá vivo da grande tribulação, o resto vai morrer tudo. Aí no último dia o que acontece? No último dia, Jesus vem até as nuvens. Os gentios que morrerão em Cristo na grande tribulação ressuscitarão, subirão até as nuvens e virão para a terra. Virão para a terra para a batalha do Armagedon. Os santos da grande tribulação é o exército de Cristo. Depois fala que Jesus é o Senhor dos exércitos. E eles que vão guerrear contra aqueles exércitos da besta que vai estar lá reunido lá no Vale do Armagedon para matar os 144 mil israelitas, Israel, né? Destruir Israel. Aí vem, eles matam todos, eles estão ressuscitados, mas eles morreram, né? Morreram, mas ressuscitaram. Agora Israel não vai morrer e também não vai ressuscitar. Por isso vai ressuscitar, vai entrar no milênio do jeito que entraram na grande tribulação, em corpos mortais. Os mártires da grande tribulação entraram no milênio em corpos revestidos da vida eterna. Aí Jesus passa 45 dias na terra na sua segunda vinda, que é o período que vai do final da grande tribulação ao início do milênio. Aí, passados os 40 dias, 45 dias, Jesus volta para o céu e na terra, os 144 mil homens e seus esposas se multiplicarão, formarão diversas nações, ah, sob os cuidados dos santos da grande tribulação, em corpos glorificados, eles podem ficar invisível, ficar visível, invisível, como os anjos ficam. Hoje está aí, visível, invisível, vão ficar do mesmo jeito, como o anjo. Hoje o papel que o anjo faz para a igreja atuar servindo a igreja. No milênio, quem vai fazer isso não são os anjos, são os santos da grande tribulação ressuscitados. Eles podem ficar em off, invisível, visível. Falar isso, você fica meio assustado, né? Como? Mas é isso mesmo. É... No milênio, ninguém vai morrer, mas vai pecar. Até o final do milênio, Satanás será solto para provocar uma batalha lá de Gog e Magog, reunir os rebeldes lá do milênio, depois vai descer fogo do céu. Aí sim, vai morrer alguns lá e começa o juízo final. Só que antes eu queria falar que no milênio é que será construída aquela cidade de ouro que João descreve no capítulo 21 do Apocalipse. Né? Não fala que a cidade de ouro vai descer no céu, não é nada disso. Ela vai ser construída aqui na Terra no milênio. E aquelas medidas lá de 144 mil côvados que a gente transforma
que eu mesmo calculei 144 mil côvados e deu lá uma parede de 2.200 quilômetros. Olha, o côvado no milênio é uma medida futura que eles vão adotar lá no milênio. Não dá para saber quanto que é 144 mil côvados que o Israel vai adotar no milênio. Pode ser que seja igual ao de hoje, seja realmente uma parede de 2.200 quilômetros de altura, de largura, de profundidade, em forma de cubo. Ou não. Vai saber que é 144 mil côvados no milênio, qual a medida. Mas é futuro, isso vai ser construído aqui na Terra pelos israelitas. O clima do milênio será diferente, né, do que é hoje a Terra. O que acontece que assim, a Jesus, ele vai ficar no céu até que toda a criação seja regenerada, até que todos os inimigos sejam postos aos seus pés. O inimigo, e até que o inimigo, que o maior inimigo de Jesus é a morte. O pecado e a morte, no caso, né? O pecado e a morte será eliminado no juízo final, então a profecia bíblica diz que Jesus vai ficar no céu até o dia do juízo final. Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Todos os inimigos de Cristo estarão aos pés dele no dia do juízo final. Então, irmão, põe na sua cabeça o seguinte: Jesus ficará no céu até o dia do juízo final. Entendeu? Ele vai descer na terra na sua segunda vinda, passar 45 dias aqui, depois ele vai voltar para o céu. Aí, aí tá, aconteceu a batalha de Gog e Magog lá no final do milênio, né? Essa batalha também é confusa. O pessoal fala que vai ser agora na grande tribulação. Não tem nada a ver. Gog e Magog é no final do milênio. Outra coisa, os filhos de Israel Israel é aquele formado da grande tribulação. No milênio é o Israel mesmo da grande tribulação. Os filhos de Israel que nascerem no milênio serão gentios. Isso que a profecia bíblica diz. Tudo que nascer no milênio vai ser gentil. Aí o que acontece? Tem o juízo final. Terminado o milênio, tem o juízo final. Deus pega o trono dele, vai lá no, põe lá no Sheol, vai no mundo, julgamento no mundo dos mortos. Aí vai primeiro julgar os anjos caídos, depois vai julgar as almas ímpias que estão lá no Sheol. Julgou, a pessoa ressuscita e vai para o lago de fogo. Terminou o juízo final lá no Sheol, Deus vai colocar o trono branco dele sobre o monte Sião e vai julgar aqueles que chegaram vivos no final do milênio. O julgamento das nações é aquilo ali, né? Vai separar o bode de um lado, as ovelhas do outro, e vai dizer para as ovelhas: Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino eterno que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E vai falar para os outros: vai para o lago do fogo. Isso aí é juízo final, no Monte Sião, depois do milênio. E aí Israel é glorificado e os filhos de Israel, nascidos no milênio, que herdarem a vida eterna, na vida eterna eles continuam com o direito de se multiplicar por toda a eternidade. Terminou o juízo final, a igreja desce do céu, a igreja Nova Jerusalém que desce do céu, Nova Jerusalém que desce do céu. Aí a igreja desce, né, com a coroa de pedras preciosas na cabeça, todos, absolutamente todos que subirem no arrebatamento da igreja do céu, vai descer do céu com a coroa de ouro, de pedras preciosas na cabeça, escrito Nova Jerusalém. A igreja é a Nova Jerusalém que João viu descendo do céu. E viu a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como esposa que vai ao encontro do seu noivo. E tinha a glória de Deus. A igreja terá a glória de Deus. Sabe o que é isso? Tem noção disso? Sabe o que é a glória de Deus? Deus não dá sua glória para ninguém, mas a igreja, João fala assim, a igreja ela terá a glória de Deus. E compara a vestes dela com a veste da esposa do cordeiro, que é a noiva, 144 mil. A noiva é 144 mil, eles vão se tornar esposa do cordeiro no Monte Sião,
depois do juízo final. As bodas do Cordeiro vão acontecer entre Cristo e as doze de Babel, depois do juízo final no Monte Sião. Apocalipse 14, de 1 a 5. E viu 144 mil cantando um canto. Aquilo ali é a cena das bodas do Cordeiro, né? E lá o escritor Ismael fala assim: não, mas se vocês puderem subir no Monte Sinai, mas vocês subirão no Monte Sião junto com todas as assembleias de santos. Lá terão todos os salvos da igreja, que vai do arrebatamento até Adão, até o arrebatamento é tudo igreja. Vídeo. Aí você tem na grande tribulação a separação dos santos da grande tribulação, tem outro grupo de santos, com função diferente no reino de Deus. Aí você tem as 12 tribos de Israel, Israel, que será salvo na grande tribulação, tem outra função no reino de Deus, e você tem os gentios que nascerem no milênio, que se multiplicarão no reino de Deus por toda a eternidade. E aí começa o reino de Deus. Depois das bodas do Cordeiro, né, que é a grande festa que inaugurará o reino de Deus, onde se celebrará a efetivação da nova aliança entre Cristo e as 12 tribos de Israel. E aí começa o reino de Deus. Desse reino, como vai nascer gente por toda a eternidade, para sempre, e na Terra que não vai comportar tanta gente assim, não. As pessoas vão se espalhar pelo universo. Tem um monte de planeta que Deus vai estar tudo vazio. Com a transformação desse céu em novo céu, sem trevas, nenhuma, sem escuridão, sem nada, todos esses planetas que Deus criou comportarão a vida humana. E cada planeta desse será um reino. E cada cristão vai receber um reino desse para reinar. E quem sabe depois, sei lá, isso aí vai se espalhar e não vai ter fim. Vai chegar uma época que vai ter que criar um reino por cada dia, sei lá, tanta gente nascendo ao mesmo tempo na eternidade. E não tem fim esse negócio. É uma coisa assim. Quando Deus falou para Abraão assim, né, sai da sua tenda e conta as estrelas, se você puder contar, assim será a sua descendência. Está falando da eternidade. Os filhos de Abraão, que é Israel, no caso, o remanescente genético de Israel, que vai ser salvo da tribulação, eles vão ter tão descendentes que vai provar, vai ser tão. Vai ser mais numeroso que as estrelas, vamos dizer assim. Muito mais. Por toda a eternidade. Essas estrelinhas aí vai chegar uma época que não vai ser nem metade da descendência de Abraão. É uma coisa tremenda. O de Abraão vai se cumprir na eternidade. E Israel se multiplicarão por toda a eternidade. E é assim que se cumpre a profecia bíblica. Aí o que acontece? Todos deverão sair do seu reino, da sua galáxia, lá não sei aonde, para vir adorar a Deus no Monte Sião. Deus vai estabelecer o trono dele sobre esse atual Monte Sião. Esse Monte Sião está lá em Israel agora, lá em Jerusalém. Deus vai colocar o trono dele sobre esse Monte Sião e aí vai reinar eternamente, né? Porque o Monte Sião, o salmista diz, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia no Senhor, você nunca será abalado. E faz essa comparação com o Monte Sião que nunca se abala, né? Então o Monte Sião vai existir para sempre, eternamente. E assim, você está lá, vamos supor, planeta Marte. Você está reinando sobre o planeta Marte. E Jesus disse, né? Quem vencer dar-te-ei a estrela da manhã. Se você olha a estrela da manhã em relação à Terra, é Vênus. Aí, se você vai em relação a Vênus, deve ter outro planeta que é a estrela da manhã. Se você vai em outro planeta, Plutão deve ter outro planeta que é a estrela da manhã. Assim vai. Cada planeta é uma estrela da manhã, sabia? Nessa visão de Jesus. Então, você vai receber uma estrela da manhã e você vai reinar. E aí, lá na sua estrela da manhã, no seu planetinha, que estiver reinando sobre a descendência de Israel, descendência de Abraão, genética de Abraão, se o irmãozinho lá estiver em pecado, acontece ter pecado na eternidade. Aconteceu já com os anjos, pode acontecer de novo. O que acontece? Ele não pode, todos terão que vir aqui ao Monte Sião adorar a Deus. Só que se o camarada pecar lá, ele não pode vir em pecado aqui na terra, no santuário, adorar o Senhor. Se ele vier, ele morre, vai para o lago de fogo. E se ele não vier? Então, se ele não vier, está tudo bem? Não, não vai ficar bem, porque lá
O reino vai ser. Não vai chover, vai secar as coisas. Deus vai lá chamar a atenção do rei, lá do sacerdote que estiver lá, no caso é você. E você vai ter que resolver o problema daquele pecado, daquele irmãozinho. Enquanto ele não se arrepender para poder vir adorar a Deus aqui, o reino vai ficar secando. Então tem que resolver isso. E você está lá para reinar com vara de serra as nações na eternidade para isso, entendeu? E assim, as pessoas saem de lá, vêm adorar a Deus no Monte Sião, depois do Monte Sião vai fazer um tour pelo Lago de Fogo, e depois do Lago de Fogo volta para o seu reino. É um lugar no universo reservado para o planetão aí bem quente, deve ser o Lago de Fogo. E assim que será da eternidade. Então eu vou terminar minha escatologia por aqui, né? Você faz uma comparação. Tem anjos, tem os querubins, os serafins, os arcanjos. A igreja tem um papel de querubim. Israel de serafim, né? Que fica diante do trono lá, onde Jesus estiver, eles estarão. Os arcanjos, santos da grande tribulação. E os anjos comuns lá, mais simples, os filhos de Israel que nascerão no reino por toda a eternidade. Obrigado, essa é a minha escatologia. Mais tarde eu pretendo apresentar todos os textos aqui para afirmar essa escatologia. E quem sabe um dia você poderá estudar a escatologia que eu desenvolvi. Obrigado. Amém.